Bom dia, Jairo, que prazer, tudo bem? Prazer todo meu, rapaz. Nem pensei que eu nunca ia conseguir falar contigo, rapaz. Não, pô, o pessoal vai chamando, né? Nem sempre dá para conversar com todo mundo. Vamos bater aquele papo. O que eu posso te ajudar? Conta um pouquinho da tua história, do teu filho. Você falou um Ah, pouco, você fez um comentário outro dia sobre a tua visão sobre a corrupção, sobre o esquema, sobre o apadrinhamento. Tá certo? Você comentou outro dia sobre isso, né? se foi, rapaz. A minha história começou, eu sou de Anápolis, né? Goiás. Goiás. Lá a gente tinha muita brincadeira de rua, né? Que hoje já não tem mais. Aquelas joguinhos que a gente tinha lá, tudo. Só que aí eu tive sempre um sonho de morar em Brasília. Aí, porque a cidade pequena não tem muita perspectiva, né, de nada. Até para ir, Certo. até para ir para os jogos na beira da rua, minha mãe me pegava e dava uma surra, falava que aquilo lá não tinha futuro nenhum. Mas a gente tinha que ter esse sonho, né, cara, de realizar. A gente via os caras antigos, Zico, né, e outros, entre outros, né. A gente tinha esse negócio de aprender mesmo a ser o jogador. Dormia até com a bola, né, Certo. também, né? Mas eu vim para Brasília, cara, mudou tudo. Eu tive um acidente de moto aos 14 anos, aí esse sonho acabou. Mas eu fiquei muitos anos sem entrar na questão de bola, né? Eu passava nem em beira de campo, a tristeza era tão grande, mas só que depois eu vi que eu tinha muita coisa para acrescentar no futebol, né? A lidar com os meninos, mostrar os sonhos que eles podem ter, não só no futebol, como na vida pessoal. Se acaso eles não for jogador, eles podem ser um grande homem na vida, né? Isso Com que eu certeza. termino. E acabei, cara, entrando no time aqui de Brasília, numa escolinha do Ajax. Insisti muito com o professor Seco, né? E aí começou a minha história, bicho, a mostrar aos meninos que eles tinham capacidade de ir mais acima, né, do que eles podem lidar. E na época eu coloquei o meu filho João Vitor com 4 anos, ele ficou até os 12 anos, coisa assim. Depois disso aí eu perdi ele por causa da tal da informática, cara. Aí eles começaram a jogar joguinho, aí acabou. Só que os amigos deles que continuaram foi pra cima. Foi pro Vasco, foi pro Flamengo, foi para outros times, cara. Ele não desistiu. Mas eu não desisti não, cara. Eu tô aqui sempre agora. Eu tô com outro filho, né, o Pedro Henrique, com 12 Qual a anos. idade? 12 anos. E eu Certo. tô mostrando ele como que é o futebol, como que é a realidade do futebol. Já levei até no Goiás, pra ele ter a primeira experiência dele, né? E tô mostrando ele, cara. Agora que essa pandemia atrapalhou tudo, né? Os torneios, a ida de levar ele para outros times, para ter mais uma noção, né? E eu sempre insistindo, ó, assiste os vídeos do menino aí para você ver o tanto que não é do jeito que a gente. Eles pensam em jogar em. Agora é Barcelona, é PSG, Real Madrid. Faz, não, vamos pensar, vamos pegar mais a nossa realidade, né? E vamos pegar a nossa Legal. realidade. Pô, a tua história, né? Assim, você contando um pouco da tua história. Primeiro que antigamente você tem um garoto de 12 anos que está buscando aí ingressar num clube. Você Sim, tentou, você quis ser jogador de futebol. Antigamente era muito mais difícil ser jogador de futebol. O pessoal sim. da antiga, de 15, 20 anos atrás, até 30 anos atrás, não era como era hoje. Hoje o futebol ele virou uma indústria, né, um grande lucrativo, um grande negócio. O jogador de futebol ele é tratado como um gerador de riquezas, né, movimenta toda uma indústria, o esporte do futebol, mas ficou mais fácil, ele ficou competitivo, mas ficou muito mais Muito. acessível ser jogador de futebol hoje. E por Sim, que disso? Porque chegou a tecnologia, hoje as pessoas conseguem se conectar. Por exemplo, agora nós estamos fazendo um bate-papo, eu estou fazendo uma live ao vivo, e antes não era possível você ter a informação, demorava muito para chegar, não só a informação, e consequentemente demorava para chegar a oportunidade.
É. Além disso, os pais antigamente não incentivavam Não, né? Se a gente conversa com as pessoas da antiga, era marginalizado quem queria ser jogador de futebol. Era uma profissão de vagabundo, não é isso? com certeza, cara. E a gente tinha essa dificuldade. E eu me espelhava muito, cara, apesar de ser torcedor do Flamengo, mas eu esperava muito no Mané Garrincha. Todas aquelas fintas que ele dava, aquela coisa toda, eu chegava e ia lá pro quintal lá de casa e tentava fazer igual, com aquelas bolas dentro de leite, né, que hoje já não existe mais. Aí eu tentava fazer ali, cara. Aí eu tentava, a gente ia, eu era direito, meu irmão era esquerdo, cara. Meu irmão era o meu ídolo lá na minha época, né? Porque o cara era bom de finta, cara. Era difícil você encontrar um lateral igual antigamente. Porque hoje o lateral parece que perdeu o drible, cara. Antigamente o cara que para ser lateral tinha que driblar muito bem. Hoje você não vê isso mais, mudou. cara. Mudou. Aí você relatou um problema aí agora, né, Neto? Você tem 2 filhos, o primeiro filho gostava de futebol e depois ele foi atraído pela tecnologia, né? O celular, e aí tomou gosto, que hoje já é uma grande concorrência, Isso explica um pouco, não estou falando tudo, tem uma pequena parcelinha da escassez de grandes gênios do futebol brasileiro. A gente consegue ver que cada vez está tendo uma distância maior de grandes ídolos nacionais, grandes craques, a exemplo do Neymar. Nós tivemos em 2012, nós tínhamos quem como craque? Nós tínhamos inúmeros, nós tínhamos Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, nós tínhamos Kaká, nós tínhamos Roberto Carlos, nós tínhamos grandes, então eram muitos craques reunidos. E cada vez mais está ficando um pouco mais escasso. E a tecnologia está tomando espaço, porque alguns garotos têm essa facilidade, o acesso a isso. E aí, por isso, o futebol ele sempre foi uma alternativa, uma saída para as classes, para as pessoas que tinham menos oportunidade na vida, até porque é muito mais econômico e mais barato você comprar uma bola do que comprar um celular. Com certeza. É muito mais econômico a criança brincar no quintal de casa do que ficar indo em cinema. Então, por isso que sempre é a classe, esse tipo de perfil de garotos, e aí depois que a criança toma gosto, quando é um gosto enraizado, que a gente fala que tomou raiz, aí a criança ela vai seguir. Aí pode vir a tecnologia que não vai tomar mais o espaço dela, mas até ela se firmar, enraizar, às vezes a tecnologia chega e toma espaço. E agora você está com o teu garoto, ele foi lá no Goiás fazer teste, e aí me conta como é que foi essa experiência. Eu gostei. Passou uma semana lá, a gente passamos uma semana em Goiânia, né, fazendo esse teste lá e tal. E ele sentiu, ele falou, pai, lá o negócio é o seguinte, lá ninguém toca, ninguém conversa com ninguém, todo mundo quer fazer o seu, quer mostrar só o seu futebol. Não tá voltando em conjunto, do jeito que você falava aqui na escolinha, entendeu? Eu falei assim, mas isso aí é um pouquinho da sua realidade. Eu ainda falei para tu que você não estava preparado ainda. Porque para entrar no time grande tem que estar bem preparado. Bem, fisicamente, psicologicamente, tá? Você tem que estar bem preparado. Mas aí você insistiu, eu levei, né? Há outros meninos também aqui, muito bom de bola e tudo. Só que a gente treina aqui futsal. Aqui o Ajax é de futsal, não é de campo. A gente transfere esse menino para campo depois, né? A gente vai, manda para outros, que já saiu muitos daqui. O Thiago Reis está no Vasco, saiu daqui da escolinha. O Renier, o Renier foi o colega do meu filho mais velho, né? O Renier foi para frente. E também o pai dele também era muito boleiro, né? Já foi jogador de futsal, já conhece como que é os trâmites e tudo, então teve essa chance muito boa, entendeu? O Renier, inclusive, ele é cliente, nossa, a Gol Mais Gol, que é uma empresa que eu tenho, sim. Nós produzimos os trabalhos do Renier que foi no Real Madrid, né? Do Flamengo. Sim, eu cheguei tá certo? Dar algumas aulas nós produzimos o material de marketing dele, de vídeo dele, para o empresário dele, que é cliente aqui nosso, que é o que gerencia a carreira dele há muitos anos.
Aí, cara, eu fico assim, eu não ligo para nada, não. Eu fico só feliz da vida, porque o garoto conseguiu realizar o sonho dele. Se realizando o sonho dele, tá realizando meu sonho, né? Como professor, Legal. né? E, Com base no que você me falou, eu vou te direcionar o que eu acho que deve ser tratado, obviamente que você tem esse sonho do teu filho ser jogador de futebol, você sim, trabalha numa escolinha de futsal, sim. aí eu vou levar um pouco do que eu acho que deve ser feito aí, tá bom? Eu Então, vou falar tá, para você o que eu acho que você deve ser conduzido. Garoto, beleza. o que acontece? O teu filho tem 12 anos, ele faz 13 anos, esse ano ou ano que vem? O ano que vem, em fevereiro. Ele faz o, ele faz o ano que vem. Antes de eu falar do teu filho e falar como que ele deve conduzir, eu vou falar um pouquinho da final da Champions e Sim, aí você vai entender o porquê que eu tô falando isso aí, tá? O Neymar, obviamente, o Neymar, todo mundo conhece o talento do Neymar, a demais. qualidade que o Neymar tem, Incrível. correto? Inclusive, eu imaginava que ele ia arrebentar nessa final, antes do jogo. Por quê? Porque o Neymar tem um histórico em decisões ele decidir. Mas não foi isso que nós vimos. Ele não foi bem. Ele não foi bem. Principalmente o segundo tempo foi horroroso. Bem longe do Neymar que a gente conhece. E por que que isso aconteceu? Qual a minha avaliação? E aí eu vou comparar a questão do Neymar ao garoto que ele vai fazer um teste em um clube. E aí vai entrar na questão também mental, psicológica. O Neymar não estava preparado para ir para essa final? Com certeza. Ele teve uma pequena lesão um jogo antes, ele sentiu, mas ele já era experiente para jogar melhor do que ele jogou. Com Correto? certeza. Agora, qual que é a análise que eu faço? O Neymar está concorrendo para ser o melhor do mundo. Então, existe uma grande ansiedade dele em querer ser o melhor do mundo. Eu notei Não isso. é o fato de querer ganhar, não é o fato de querer ganhar só o título, porque ele já tem esse título. Não é o fato de ganhar o título, é o fato dele querer ser o melhor. Então, essa expectativa, eu creio que essa expectativa foi um fator muito forte para ele sentir. Um jogador que já de Copa do Mundo, de diversos campeonatos, a maioria dos jogos de final, Olimpíadas, inclusive eu estava na Olimpíadas, lá no estádio, no Maracanã, ele sempre se destaca em finais. E essa final ele não se destacou. E eu Não. acredito a ansiedade de querer garantir ser o melhor do mundo. E o que tem a ver isso com o teu garoto de 12 anos? Se um jogador experiente, como o Neymar, ele sentiu, uma criança não vai sentir? Sim, ela Demais. pode sentir, sim. Agora, o que tem que estar treinado? Você falou bem claro aí. Tem que estar preparado psicologicamente e tecnicamente? Tem que estar. Mas existe uma certeza? Não, não existe uma certeza. Agora, quando a gente vai para uma guerra preparado, nós aumentamos a nossa chance de vencer a batalha. Com certeza. Agora, o que tem que ser, o que você deve treinar no teu garoto? Ele já joga futsal. Eu aconselho começar no futsal para ter mais contato com bola. Mas a minha sugestão é jogar futsal somente até 13 anos. E já deve estar treinando. Quando completar 11 anos, de 11 para 12, ou 11 anos, já deve estar jogando os dois. Migrar para o futebol de campo. Tá? Migrar para o futebol de campo. E com 13 anos só seguir o futebol de campo, isso se o sonho for ser jogador de futebol. O que é importante ser treinado? É importante treinar o seguinte, além de você treinar o teu garoto a parte técnica, como que você já treina, você treinar ele a parte psicológica. Mas você pergunta, mas como que eu vou treinar o meu filho a parte psicológica? Isso que eu Ele tem que aprender, e você deve falar e deve ensinar para ele que errar faz parte, fracassar faz parte, não há conquista sem fracasso. Se ele for numa peneira, se ele for fazer um teste e ele não passar, não tem problema, vai passar na próxima. Uma hora ele vai passar. Sim. O que você deve treinar ele? Que ele deve ser, hoje, ele deve ser melhor do que ontem. Essa é a mentalidade, e essa mentalidade de hoje, você ser melhor do que ontem, é uma mentalidade que o Kobe Bryant utilizava, que é a mentalidade Mamba.
Essa mentalidade bamba é você treinar constantemente e evoluir todo dia um pouquinho. Todo dia evoluir um pouquinho. Consequentemente, vai chegar a hora dele ser aprovado no teste. E não deve criar muita expectativa. Por exemplo, você tem que ir nesse jogo, nesse treino, você deve passar. Não! Não vai lá, não. Você vai lá e você vai dar o teu melhor. Você não vai fazer nada além do que você já sabe. Você não vai fazer nada além do que você já treina. Você não vai fazer nada do que você já não fez nos treinos. Você não vai fazer nada disso. Você vai fazer o que você sabe fazer. E aí, pensa o seguinte, para alguns, é mais fácil no início, e às vezes não é mais fácil no final. Para outros, não. Para outros, é mais difícil no início, e depois é mais fácil quando ele se torna jogador de futebol. E eu costumo dar muito o exemplo do Cafu. O Cafu, ele foi reprovado 9 vezes. Só no São Paulo, ele foi reprovado 4 vezes. E ele foi aprovado no São Paulo com 18 anos, no amistoso, jogando no time no chamado Itaquá, e depois, 2 anos posteriormente, ele estava sendo convocado para a seleção brasileira. E aí, como que foi o final da carreira do Cafu? Gloriosa. Muito. Foi gloriosa? Foi, cara. Foi gloriosa. Então o que é mais importante para o teu filho hoje, que tem 12 anos? O que é mais importante? O mais importante é você treinar a mentalidade dele. É ele amar jogar futebol, ele querer ser jogador de futebol, sonhar grande. Eu quero jogar no Real Madrid. Você pode sonhar grande, mas você entende, e você deve ensinar ele o seguinte: uma criança, um bebê, quando ele começa a andar, ele não começa a andar correndo. Primeiro você pega na mãozinha, aí ele vai ficando de pé, vai criando musculatura. Depois que você cria musculatura, começa a dar os primeiros passos segurando a mão do pai. Depois o pai começa a cercar para ver se ele está andando sozinho. Depois ele começa a andar sozinho. Aí ele começa a andar naturalmente. Aí ele vai crescendo. Depois que ele começa a andar naturalmente, ele começa a dar as primeiras corridas. Depois que ele começa a dar as primeiras corridas, ele começa a correr naturalmente. E posteriormente ele cai. Ele começa a andar, ele já sabe andar e ainda ele cai. Faz parte, a queda faz parte. Com certeza. A queda faz parte. Então, quando ele for fazer, o teu garoto for fazer o teste, ele tem que estar treinado essa visão, essa mentalidade. E a mentalidade de que tem que tentar. Só erra quem tenta. Por que deve treinar isso? Porque se você não treinar isso, ele vai pegar uma bola no teste e ele vai ficar com medo. E se eu não for aprovado? E se eu não for bem? E se eu errar aquele lance? Não. Você deve tentar sim. Agora, você não deve ser inconsequente. É diferente. Você tentar é uma coisa. O que é ser inconsequente? Inconsequente é o cara querer dar um chapéuzinho, uma caneta aonde? Dar um chapéu, uma caneta dentro da área do teu time. É inconsequente. Aí não. Porque aí você está desrespeitando os teus companheiros. Agora, se você é um meia, se você é um meia atacante, está lá na frente, você viu a jogada, você deve fazer a jogada certa. Se você entendeu que aquele lance era a jogada certa, você deve fazer a jogada certa. Agora, se a jogada certa for você trocar para o teu companheiro que está melhor posicionado, você deve fazer a jogada certa. Agora, esse treino começa onde? Esse treino começa lá na escolinha. Com certeza. E aí esse bate-papo... Agora, como é que você deve introduzir esse bate-papo para ele? Sutilmente. Sem aquele negócio maçante de ficar já falando, não. Puxa o assunto que ele gosta, do jeito que ele gosta, como ele quer falar. E aí, posteriormente, ele vai dando a brecha no bate-papo durante o treino, ou depois do treino. Aí você vai direcionando sabiamente. Não adianta você querer corrigir o teu filho num treino só, num jogo só. Entendeu? Entendi, cara. Isso foi válido. Eu já estou começando a trabalhar isso, entendeu? Nele. Não é só nele, né? Com os outros meus alunos agora, que estão muito afastados por causa dessa pandemia, eu estou vendo que eles estão ficando muito perdidos, entendeu? Que os pais, muitos deles querem transformar os meninos em Neymar rapidamente.
que acho que já está fazendo, não sei se o meu pensamento é que eles já estão pensando que o menino já é quer ganhar dinheiro, né? Viu o cara ganhando milhões, então eles querem fazer o menino. Não, pai, vamos devagar, vamos estudar o que ele vai se adaptar, se é isso mesmo que ele quer, entendeu? Porque senão se atrapalha, você força o menino. Muitos deles passaram aqui. Muitas vezes o pai gastou dinheiro à toa. Agora tem pai também que é difícil, cara. Entrega o menino ali na escolinha, sai e vai dar a volta com o cachorro. E não dá aquela volta com o menino, não conversa, não tem aquele diálogo, o menino olha do lado, não vê o pai, não vê a mãe, aí fica desmotivado. Aí a gente tem que trabalhar esse lado, entendeu? É meio complicado, ainda mais, principalmente quando você pega meninos tímidos. E esses tímidos, cara, muitos deles são ótimos. Vai ser um grande jogador, vai ser um grande empresário. Só que falta incentivo. Às vezes dentro de casa, né? Primeiro, né? E hoje em dia... Jairo, eu vou falar sobre o incentivo do pai, tá? Eu vou falar sobre o incentivo do pai, aí eu vou quebrar um mito aí, tá bom? Sim. O que acontece, Jairo? O pai que apoia o filho é fundamental. Aliás, qualquer lugar que você tem apoio se torna mais fácil. Porém, não quer dizer que isso é garantia de ter sucesso, como também não quer dizer que aqueles garotos que aparentemente não têm o apoio do pai não vão vencer. Existem, e eu falo isso para você com experiência própria, experiência de inúmeros clientes que tiveram o apoio do pai e não vingaram, e tem outros clientes que os pais não apoiaram, nunca levou no treino e se tornou jogador de futebol profissional e seguiu na carreira. Então, o que é mais importante? O mais importante é o garoto querer de uma maneira absurda querer ser jogador. Não adianta querer ser jogador para querer ganhar dinheiro, para querer ter fama, para querer... Não, para querer só o lado... Não, tem que querer ser jogador pela vontade, a paixão de querer viver do esporte. É diferente você querer viver da profissão e de você só querer ter os benefícios da profissão. Nada de errado em querer ter o benefício. Eu não estou falando que você tem que querer ter o benefício, mas tem que entender que o objetivo é querer ser jogador de futebol. Então, o pai que às vezes, por algum motivo, não está conseguindo apoiar o filho, indo até lá, às vezes por motivo de trabalho, não consegue acompanhar no treino, não consegue ficar lá, enfim, mas apoia. E como que é o apoio do pai? Não, filho, vai lá, o pai te incentiva a você tentar, com o que você precisar, eu estou te ajudando, eu estou te apoiando. Isso também já é um apoio, já é uma ajuda. Então, necessariamente, o pai não precisa ficar constantemente. Se ficar, vai ajudar, mas não é a falta disso que vai fazer o garoto não ser jogador de futebol. O que vai fazer o garoto fraquejar na carreira é ele não ter uma vontade absurda de querer ser jogador. Não é uma vontade qualquer, não. É uma vontade muito grande. Por quê? Quando o garoto tem muita vontade, ele vai começar a errar. E aí, se ele não aprova e ele tem muita vontade, ele vai buscando, consequentemente, evoluir para poder aprender. Vamos pegar o exemplo do Cafu. O Cafu, quando ele ia fazer o teste, ele não ia com o pai dele fazer o teste. Ele ia fazer o teste sozinho. O pai dele não levava ele. Só ele chegava em casa, quando ele falava que não passava, o pai dele, qual que era o apoio do pai dele? Filho, é mais um obstáculo que a vida coloca na tua frente. Os obstáculos são feitos para ser superado. Uma hora você vai passar. Este era o apoio do pai do Cafu. Isso é incrível, cara. Uhum. Sim, é isso que eu tento. Então não é... Outra coisa, eu tenho uma mãe aqui que ela comentou aqui, do filho dela, vou até responder aqui, ela falou assim, que assim, ó, ela faz o seguinte comentário aqui, eu vou pegar sobre preparação. Meu filho foi muito assediado por questão de lado sexual, né? Isso foi horrível, eu tive que conversar muito com ele, para ele não deixar isso ser um obstáculo. Ele sofre muito essa pressão. Infelizmente, isso no futebol acontece. Acontece. E o pai deve educar o filho, deve ter um papo. O pai deve fazer três coisas. O pai deve... Primeiro, orientar o filho sobre isso. Deve orientar, porque isso pode causar um transtorno absurdo na vida da criança. Então, o pai deve orientar sobre isso, que isso existe, se acontecer, para falar,
jogar limpo. Primeiro passo. O segundo passo é o pai tirar a informação da escola onde o filho joga. E informação com quem? Com os pais que estão há muito tempo, se nunca teve nenhum tipo de conversa naquela escola. Terceiro passo é o pai ficar monitorando o comportamento do filho. Então, e esse mal hoje não é só na escolinha. Esse mal, todos os pais que têm filhos até 14, 15 anos, até adolescente, um pouco mais adolescente, até nessas questões de aplicativo de rede social. Então, esse monitoramento é um mal que nós, como os pais, temos que estar vigilantes e pedindo orientação a Deus. Porque quem guarda é Deus, mas nós temos que fazer a nossa parte. Com certeza. Respondendo a uma dúvida de uma mãe aqui, entendeu? Pois é, aqui em Brasília teve muitos esses casos. Até inclusive os times dos profissionais aqui em Brasília, que é o Brasiliense, o Gama, que são mais famosos, aconteceu esses casos. Então, eles deram uma parada nas equipes de base. A equipe de base dele praticamente são formadas assim. Um cara pega um menino aqui, o outro ali e vai formando o time. E principalmente para quem tem empresário, né? Que acontece aqui. Isso deve acontecer em outros lugares, infelizmente. Mas acabaram com as equipes de base por causa disso aqui em Brasília. Por isso que aqui em Brasília não tem um time profissional adequado para participar de time mais forte, né? De outros torneios mais fortes. Já teve. Agora tá tudo assim. O Brasiliense só contrata os caras antigos, né? Que já estão em fim de carreira. Aquela coisa toda. O cara não empenha no futebol daqui, que aqui é um celeiro de jogadores, é um celeiro para todo tipo de esporte, cara. Infelizmente aqui tem que sair para fora. Entendeu? Eu vou falar uma coisa aqui, eu vou falar uma coisa agora. Teve uma colocação aqui, uma mãe fala assim, ó. E aí, pegando até uma orientação para você também, né? Fui muito enganada por falsos empresários que tiram proveito. Enfim, infelizmente, isso existe. E como você, que tem teu filho de 12 anos, como vocês que estão assistindo, o que vocês devem entender? Que o futebol é uma paixão nacional. Consequentemente, ele é um desejo de cada 10 homens, 11 querem ser jogador de futebol, na grande maioria, tá? E conforme vai chegando a dificuldade, que essa profissão ela oferece muita dificuldade mesmo, surgem os aproveitadores. E os aproveitadores, eles percebendo a vontade excessiva dos pais, que o filho entre num clube a qualquer custo, eles oferecem a vantagem e seduzem as famílias para que as famílias deem dinheiro oferecendo a vantagem, oferecendo a facilidade. Então, vende-se a dificuldade, apresenta a dificuldade para vender a facilidade. Fuja disso. O que você deve entender? Você deve concentrar em você. Você deve concentrar primeiro. Eu sei que muitas vezes o pai fala assim, pô, eu não tenho uma oportunidade, mas onde eu moro não tem clube, eu não conheço nenhum empresário. Esses pensamentos passam na cabeça dos pais, mas isso não está sob o teu controle. O que está sob o controle dos pais? O que está sob o controle do garoto que está assistindo aqui? O que está sob o teu controle é você treinar de uma maneira adequada. E o que é treinar de uma maneira adequada, Fábio? É você treinar em ambientes com bons garotos, boas escolinhas, que a maioria dos garotos que jogam com você são bons de bola, e você vai treinar para evoluir, e você tá melhor, mentalidade mamba, melhor hoje, melhor do que ontem, consequentemente, constantemente. Uma hora a oportunidade ela vai chegar. Pois e aí você vai treinar a questão psicológica, como eu falei. E por que você está insistindo nisso, Fábio? Porque não adianta você querer a facilidade, e aí que esses empresários que oferecem, esses picaretas do futebol, falsos empresários que oferecem a facilidade, fuja. Então, o dia que você ouvir alguém cobrando para te levar num clube, ou ele cobrando qualquer tipo de valor adiantado, pode fugir. Por que você pode fugir disso? Porque ele está querendo ganhar. E outra coisa, se você tem uma oportunidade, se você chega num clube através de dinheiro, e essa pessoa fez
ele fez ele combinou com um comparsa dele lá dentro do clube, seja o dirigente, seja o treinador, qualquer que seja. Quando você chega lá, você é só mais um de milhares que eles estão fazendo isso. Aconteceu, então eles vão falar, eles vão vender a certeza, você vai ficar lá um período e vai ser dispensado. Sabe por que você vai ser dispensado? Porque é um negócio deles tomar dinheiro de você. Então, fuja. Agora, aonde que eu vou conseguir oportunidade? Você vai conseguir oportunidade em locais, em escolas que tem parceria com o clube, que às vezes até um polo de observação dos clubes na tua cidade, e você vai poder... E como é que você vai descobrir isso? Se você entrar em contato com os próprios clubes, você falando de que cidade que você está, ele vai direcionar quais cidades que ele tem parceria, e aí você vai buscar lá. Agora, tenha em mente que vai ter dificuldade, que não vai ser fácil, porque se fosse fácil, todo mundo seria jogador. Com certeza, cara. E é isso que a gente faz aqui. E outra coisa, a gente teve até um outro jogador que passou pelo Vasco, categoria de base, eu não sei agora como que tá. A mãe dele falou que tinha machucado, e parece que o Vasco tinha dispensado ele. Ele inteirou 18 anos ontem. O moleque, cara, desde a época de pequeno, o moleque chutava com a direita e com a esquerda, a mesma potência. Matheus Lima, pode pesquisar aí. Matheus Lima. O moleque fala, esse moleque vai ser o melhor jogador do Vasco. Só que aí eu não sei o que aconteceu, né? Acho que não sei se o menino também se acomoda quando vai para um time grande, e fica um bom tempo, aí se acomoda, esquece de treinar na mesma potência que ele treina antes. E ontem ele inteirou 18 anos, rapaz. Aí eu fiquei contente, só que ele não falou mais nada, né? Se ele tá continuando o Vasco, se ele foi para outro lugar. Esse moleque, rapaz, se ele pegasse um empresário bom, com certeza ele ia dar maravilhas pro futebol brasileiro, entendeu? Jairo, vamos lá. O que é... Eu vou falar a questão psicológica. Eu fiz uma live esses dias e eu vou te contar 2 exemplos dessa live. Inclusive, eu vou fazer outras lives aqui com clientes da Go Mais Go. O que acontece? Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu vou te dar 2 exemplos de uma live de uma maneira bem objetiva aqui. Eu fiz uma live esses dias com um cliente chamado Léo Coelho. Ele está jogando a Sul-Americana na primeira divisão do Uruguai. E fiz uma outra live com o Fernandinho, que está jogando na Macedônia. Qual que é a história dos dois? E aí vai em cima da tua experiência. O Léo, ele começou a jogar futebol, o primeiro clube do Léo foi com 18 anos de idade. Primeiro clube. Ele começou num time da 4ª divisão de São Paulo, que inclusive esse time, a minha empresa, a Go Mais Go, que é a minha empresa, patrocinava esse clube, é o Nacional da capital. E o Léo chegou aí pro Santos e hoje está jogando a Sul-Americana, pelo esse time da primeira divisão do Uruguai, inclusive sendo cogitado para pegar a seleção do Uruguai. O Fernandinho começou a jogar futebol com 13 anos de idade, no Cruzeiro, foi campeão pelo Cruzeiro, depois foi dispensado do Cruzeiro, com 15 anos de idade ele foi pro profissional do Araxá, já jogava no profissional, foi vendido do Araxá para o Corinthians, vendido. Quem foi recepcionar ele no Corinthians foi o André Sanches. O André Sanches já era presidente do Corinthians, algo que na época falaram para ele, ele falou na live, ó, o André foi te recepcionar, isso é algo raro. Ele foi comprado. E ele ficou no Corinthians até 20 anos de idade, foi dispensado do Corinthians por indisciplina e ficou perambulando por time de interior e hoje joga na Macedônia. Eu te falei histórias distintas, um que começou com 13 e outro que começou com 20, com 18. Uma outra história. O Gustavo, ele é cliente aqui da Go Mais Go. Ele começou a jogar futebol com 18 anos de idade e hoje foi para o Corinthians, estava no Internacional de Porto Alegre agora e foi vendido agora para a Coreia. Eu estou te dando algumas relações de algumas histórias que não tem uma ciência exata. E o que eu quero explicar? Que tem muito a ver como a criança ela é educada, como é a mentalidade dela para a dificuldade. Se o pai poupar o filho de ter dificuldade, lá na frente ele vai explanar. Isso é válido. A dificuldade faz parte. Nós, como os pais, nós queremos poupar os nossos filhos. Sim. Mas a gente não deve poupar, a gente deve colocar carga sobre o nosso filho
carga sobre o nosso filho de responsabilidade desde jovem. E a responsabilidade do pai já começa fazendo o filho pegar o lixo e levar o lixo lá fora quando ele é criancinha. Depois a responsabilidade é arrumar a cama. Sim. E assim vai aumentando consequentemente. E ele tem que entender que não vai ser fácil, não é fácil. Por isso que a vontade de ser jogador tem que ser principalmente do filho. O pai pode querer? O pai pode querer. Pode ser um sonho do pai? Pode ser um sonho do pai. Porém, o sonho não pode ser maior do pai. Porque se o sonho for maior do que o filho, uma hora o filho vai parar. E eu estou falando isso com inúmeras experiências de clientes que jogou até 18 anos, 17 anos, em clube grande ainda parou de jogar. Com contrato. Com certeza, porque cara. Porque a dificuldade ela vai vir, não vai ter jeito, cara. Muito. E se não tiver preparado, igual você falou, né? Agora, quem prepara? A vida prepara. A vida prepara, a dificuldade prepara. Então, quando eu falo que o Cafu ele foi 9 vezes reprovado, preparou o Cafu, não preparou? Preparou o Cafu, porque com essa preparação, o Cafu, quando ele pegou o primeiro clube, ele soube valorizar. Quando ele pegou o primeiro dinheiro, ele soube valorizar. Isso é importante. E aí, essa valorização fez diferença lá na frente. Então, a preparação... Quando a gente vai para um lado mais bíblico, um lado mais bíblico, né? E aí, para quem não está aqui, os pais vão entender, talvez os garotos nem tanto, mas tudo é uma preparação. Davi, quando ele foi reinar, ele foi preparado. Mesmo ele sendo ungido com 15 anos, ele assumiu o reinado com 30, e ele foi, o primeiro reino que ele assumiu foi com 23 anos, Hebron, e com 30 ele assumiu Israel. Ele ficou 7 anos sendo perseguido. Com certeza. Para ser um grande guerreiro. Foi um guerreiro que nunca perdeu uma batalha. Quando a gente pega a história de José, que viveu aí até 120 anos e governou por 90, foi preso justamente, foi vendido pelos irmãos, tudo isso era uma preparação para quê? Para algo maior. Agora você falou um exemplo, agora eu vou pegar os outros exemplos aqui, tá? Renier, você falou do Renier, que inclusive é cliente da Gol Mais Gol, empresário dele, nós fazemos até os materiais dele, tá? Obrigado. Você acabou de falar, eu não sabia, o pai dele foi jogador de futebol. Foi, futsal. Vou te pegar o Éder Militão. O Éder Militão, que é cliente da Gol Mais Gol, tá no Real Madrid, também tem um empresário, o pai dele foi jogador de futebol. Você pega o Neymar, o pai do Neymar foi jogador de futebol. E tem vários. Agora, é garantia? Não. Nós temos inúmeros jogadores. Marcelinho Carioca, o filho dele não vingou. E tem vários. Rincon, o filho do Rincon não vingou. Tem vários. Não há uma ciência exata. Agora, o que acontece? Você teve todo pai, que ele tem 2 filhos. O primeiro filho, às vezes o filho não chega. E o segundo filho, o pai aprende a lidar com tudo isso. O segundo filho colhe os frutos. O mais novo colhe os frutos. O Ilharão, volante do Flamengo, ele é cliente da Gol Mais Gol, foi cliente da Gol Mais Gol por muitos anos. O pai dele tinha um filho mais velho, tentou ser jogador, não conseguiu, o mais novo conseguiu. Pois é, cara. O pai correu nos 2. Sabe por que acontece isso? Porque você aprende. O pai, quando nós pai, quando a gente tem o primeiro filho, é uma bajulação total, né? Assim, o segundo filho já não é mais igual. Não, a gente aprende. Mas também não pode abandonar. Mas você percebe que não vai morrer se ele cair. Você entendeu, Jairo? Entendi, cara. Foi grande aí o que você falou. Gostei da passagem bíblica. Isso aí eu vou até passar para meus alunos. Cara, isso foi muito grande, foi muito bom. E vamos continuar, cara, na mesma batalha. Eu vou continuar aqui com a minha escolinha. De vez em quando eu penso em parar. Mas eu vejo que tem muita criança precisando de alguém. Entendeu? Existe uma coisa assim, ó. Tem que ter o querer. O querer tem que ser um querer verdadeiro. Sabe por que tem que ser verdadeiro? Todos nós, ainda a gente amando o que a gente faz, a gente amando, vamos ter dificuldade. Muita dificuldade. Vai ter momentos de alegria. Lógico que vai ter muitos, talvez até a maioria. Mas vai ter momentos de dificuldade, faz parte.
sem dificuldade não há evolução. Assim serve na tua escolinha, assim serve no teu filho. Então, Foi pra espero mim que também. eu pude ajudar você aí Muito. com essa Ajudou live muito. de hoje. Qual a mensagem que você gostou? O que você gostaria de falar aí sobre o que a gente conversou? Eu tenho, cara, para falar que a gente tem que passar isso de bom para os nossos filhos, mostrar a eles a dificuldade, entendeu? Com apoio, né? Hoje, assim, os meninos mudaram muito a mentalidade, porque antigamente não. A gente ia porque ia mesmo, queria. Hoje tem que ter o pai, tem que estar sempre presente, entendeu? Mostrando a realidade para eles. E, cara, e pedir para Deus, uma hora vai aparecer a oportunidade. E para isso, igual você falou, tem que estar preparado. Se não tiver preparado, não adianta. Fraqueza não. Então, e não carregar essa Tem que, carga. assim, o que acontece? Eu vou falar um testemunho. Eu creio muito que a pessoa deve colocar Deus à frente de qualquer plano que você for fazer. Com Quem certeza. deve guiar é Deus. Com Agora, você tem certeza. que entender, você coloca Deus, mas você tem que fazer o teu lado. Sim, Quando Josué derrubou a muralha, né, sim, de Jericó, Deus mandou, eles foram 2 espião conhecer a terra. Pô, mas Deus já não ia dar vitória para eles? Deus já não ia dar vitória? Por que mandou, então, ainda vigiar, saber como que era o território adversário? Ainda Deus, dando a vitória, foi lá conhecer, para não ser surpreendido. Porque Deus sabe, mas o ser humano não vê. Quem vê é Deus. Então eles foram lá ver, para não ser surpreendido. Você está entendendo? E quando chegaram lá ainda, Deus falou o que eles deveriam fazer e eles agiram. Ficaram lá 7 dias, tocando a trombeta, e aí caiu a muralha de Jericó. Então, se Deus não te ajudar, em vão é. Em vão é. Se não tiver, em vão é. Agora, a pessoa deve fazer você deve acordar e trabalhar, foi, você deve buscar, você deve se foi aprimorar, isso. você deve treinar, Uhum. você deve buscar o conhecimento. E o sofrimento faz parte. E às vezes a pessoa pensa que está sofrendo porque Deus não está ajudando. Não, aquele sofrimento que você está dando, que você está passando, é ajuda que Deus está te dando. Sim, Porque assim você é igual musculatura. Como que a pessoa fica forte quando ela vai fazer academia? Ela começa pegando um peso. Se não aumentar o peso, a dificuldade, você não vai aumentar a tua força. não, cara, com certeza. Aumenta a força, aumenta o peso, aumenta a tua força. Logo, logo você começa a colocar 50, 100 pesos de cada lado e levanta. Assim é o jogador. O Neymar, para ser o Neymar de hoje, ele vem se destacando há anos, não é de hoje. O Neymar, com 12 anos de idade, ele ganhava 40, 50 mil por mês, cara. Isso eu já pesquisei essa coisa do Neymar, entendeu? Achei que agora, na final agora ele quis carregar o fardo sozinho, entendeu? Mas faz parte. Vai. Mas faz parte. O Ronaldo Fenômeno, colocaram grande expectativa nele na Copa, ele teve convulsão. Pois é, cara. Nós somos seres humanos. E aí, a criança tem que ser educada para isso. Uma hora você vai errar. Uma hora você vai falir. Uma hora as coisas não vão dar certo. Uma hora vai ser horrível. Vai ser horrível, sim. Só que você vai ter que perseverar. Pensa que se eu não conseguir jogar bem com a técnica, eu vou dar o meu máximo. Eu tenho que sair com a consciência que eu dei o meu melhor. Eu me entreguei. Infelizmente, com a minha entrega, as coisas não deu certo. Essa é a mentalidade que você deve colocar no teu filho, Jairo. Com certeza, cara. E quero só te agradecer, né? Não sei se eu posso falar mais, mas eu quero te agradecer muito. Pode falar. Tem mais uns minutinhos aqui, pode falar. Porque eu gosto de conversar muito. Depois que eu aprendi a falar, cara, agora eu não paro. Fica só segurando. Kiro, eu quero te agradecer muito, cara. Muito o que você está falando aí. Me acrescentou mais ainda do que eu estava vendo, que eu estava tendo as minhas falhas, né? Porque a gente não é, como você falou, a gente é ser humano. E melhorou muito a minha mentalidade aqui.
vou passar isso para ele, vou passar para os meus outros alunos. A minha escolinha, cara, eu comecei com 5 alunos. O ano passado eu já estava com 100, dentro do futsal. Você imagina. Foi uma luta grande. Igual você falando aí, cara, veio na minha mente aqui as dificuldades que eu passei para ter essa escolinha hoje em dia. Entendeu? E agradecer. Sempre, cara. E para finalizar, Yaron, você teve a dificuldade aqui nos fortalece. O que você não pode... Você teve uma dificuldade que talvez você está colhendo os frutos agora. Não acomode. Não. Todo dia se questione o que você pode melhorar, o que você pode ajudar, qual tipo de treinamento que você pode melhorar, qual tipo de novidade que você pode levar. Todo dia, toda semana, você busca melhorar, pega feedback dos alunos, pega feedback dos pais, evolua, evolua, evolua. Com isso, os garotos vão evoluir, teu filho vai evoluir, e aí a partir do momento que outros garotos começarem a sair da tua escolinha para outros clubes, vai servir de motivação para outros garotos, consequentemente vai colher bons frutos, e você não vai estar só ajudando os garotos e as famílias dele e a tua escolinha, você vai estar ajudando a sociedade, porque um garoto com sonho, um garoto praticando atividade é menos um sendo assediado pelo mal. Com certeza, cara. E para ser um professor que é deficiente ainda, rapaz, eu não queria falar isso não, mas é bom, ele sempre luta. Não, sempre mas não tem problema, você falou sim que você teve esse problema. Entendeu? Muito, muito bom, cara. Foi bom para mim. A tua história, ela tem que ser passada do lado positivo como superação. Isso. Porque você poderia estar em casa chorando, reclamando, mas você não. Você está buscando. Então, que vai acabar a live, vai acabar o tempo aqui da live. Então, eu espero ter não só te orientado e ajudado na questão do teu filho, que tentou lá no Goiás, não deu certo, mas é um aprendizado, faz parte. Também na questão de você também levar, espero ter contribuído para que você consiga levar tudo que eu passei aqui, alguma coisa que você pegou, que você achou que foi legal, levar também para os teus garotos da tua escolinha e que você colha frutos e depois você me escreve falando do que você colocou em prática. Com certeza, cara. Com certeza eu vou passar. Se não for um pouquinho de frase, vai ser um livro, viu, para passar para você. Toda essa história, cara. Só quero, de novo, é só te agradecer. E que Deus te ilumine cada dia. Tá? Obrigado a todos nós, tá bom? A todos nós. Então tá bom, vou desligar que vai acabar aqui a live, vai acabar o tempo, né? Valeu muito. Foi um prazer. Quinta-feira nós temos outra, toda terça e quinta live. Marca teus amigos. Assim, com mais informação, tende a ser mais fácil. Com certeza. Quem tem informação, a chave para a gente crescer na vida é a informação, é o conhecimento, tá bom? Tá bom, cara. Um grande abraço, viu? A você, toda a sua família e toda a sua galera que tá aí te apoiando. Obrigado. Valeu, galera. Até quinta-feira, se Deus quiser. Valeu.